Judiciário autoritário, fim de uma democracia. Estado, famílias e empresas endividadas na máxima, seguidas pelo número de recuperação judicial e falências. Déficit público para financiar uma máquina estatal gigantesca, ineficiente e corrupta por definição. Ministro mentindo a respeito das contas públicas. Pedaladas fiscais cada vez mais claras e explícitas. Os preços mostram isso. Isso carrega oportunidades e riscos. Vamos entender essa perversão que nós estamos vivendo, o caminho que nós podemos trilhar e, claro, como aproveitar essas oportunidades. Esses preços não dão sopa todos os dias. O Brasil é um hospício e vamos entender como tudo isso se conecta. Vamos adiante. O primeiro ponto a ser mencionado nesse país que hoje infelizmente enoja é que o judiciário não respeita as regras que ele deveria guardar. Vamos lembrar que um jantar no dia 4 de agosto falou muito. O gabinete do ministro do STF, André Mendonça, recebeu um alerta. Eu não diria nem luz amarela, mas sim uma luz vermelha. Segundo o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo, que tem feito um grande trabalho, diga-se de passagem, o magistrado soube que seu nome apareceu entre os assuntos do jantar realizado na residência de Alexandre de Moraes com Lula e Davi Alcolumbre, uma figura importante do judiciário que não respeita as regras, jantando com uma figura importante, presidente de uma das casas do legislativo e o presidente do executivo. Ora, eles discutiram basicamente o que fazer para enfraquecer Mendonça. Como é que os três poderes se reúnem para enfraquecer o nome de um juiz que, como veremos, conduz uma relatoria extremamente importante? Ainda chamam de democracia? O encontro aconteceu no início de agosto na residência de Alexandre de Moraes, em Brasília, não aqui em São Paulo. E também contou com a participação do ministro Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula, indicado por ele mesmo para ser ministro do STF. A reunião foi inclusive confirmada por diferentes veículos de comunicação e ocorreu em meio à reaproximação política entre Lula e Alcolumbre, que logo depois pautou novamente a escabrosa pauta 6x1, em um país onde estamos parados nos anos 60, 70, 80, mas queremos ter resultados de 2025. E basicamente, por que André Mendonça incomoda? Veja, Mendonça é relator de processos relevantes no Supremo Tribunal Federal, o caso do Banco Master e a roubalheira do INSS, que tem envolvido Lulinha agora. Mendonça também é relator de inquéritos que investigam, portanto, o filho mais velho de Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, aquele que é um dos maiores empresários do Brasil, que faz verdadeiros milagres. Além disso, ele é suspeito de tráfico de influência junto com a lobista Roberta Luxinger, apontada pela própria Polícia Federal, que teria usado a sua influência do primogênito do presidente para azeitar contratos com o governo federal. E os números estão aí nas conversas. Já foram noticiados pelos principais meios de comunicação. Portanto, eu deixo aqui uma pergunta. O ministro do STF recebe em sua casa particular o presidente da República e o presidente do Senado. Os três discutem como enfraquecer, segundo Lauro Jardim, um colega que é relator de casos que envolvem o filho do presidente. Qual é o nome disso? Democracia? Talvez para ele sim, já que para Lula a democracia é relativa. Em qualquer democracia consolidada do mundo, isso seria um escândalo sem proporções históricas. No Brasil, é uma coluna do Globo, que a maioria da população sequer fica sabendo. Vamos recapitular. Moraes tem uma esposa com contrato de 129 milhões com o banco investigado. Voa em jatinhos de Vorcaro, com quem tem contrato a esposa, e trocou mensagens no dia da prisão do banqueiro. Dias Toffoli anulou acordos da Lava Jato, sócio de resort ligado ao esquema. O Tayaya, que ninguém mais fala nada. Nunes Marques, voo pago por advogado do Master e é relator da CPI do banco e agora preside o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. E ainda nesse mês de agosto, um jantar secreto para fragilizar o único relator que ainda parece independente. Calma que tudo isso tem a ver com a economia. O STF, portanto, não é a última barreira contra o poder arbitrário. Há muito tempo ele se tornou parte do poder arbitrário. Segundo ponto importante aqui, o ciclo de 20 anos que a gente sempre fala dentro da economia, as contas das empresas e das famílias chegando. O número de empresas em recuperação judicial no Brasil bateu recorde em 2025 e 2026, atingindo a maior marca em mais de 10 anos. Mais de 1.000 processos, uma alta de mais de 6% em 2025 em relação a 2024 e 2026
Apenas em janeiro já havia mais de 8,7 milhões de CNPJs negativados, com dívida superior a R$ 23 mil por empresa na média, e cerca de 7 restrições por cadastro. O número de empresas que recorrem à recuperação extrajudicial também bateu o recorde em 2025. 68 casos, somando 15 bilhões. 2025, o número supera os 62 pedidos de 2024 e agora em 2026 a coisa é muito pior. Raizen com mais de 60 bilhões. Hoje que nós estamos gravando, dia 24, Braskem com mais de 54 bilhões. Mas vamos ver quem é a Braskem já. Olhando aqui, a gente viu a fraude da Americanas com 43 bi. A Braskem agora por volta de 54 bi. Odebrecht em 2019, 98 bi. A Oi, que tinha a ver com o filho do Lula também, 65 bi. Light com 11 bi. Grupo Petrópolis, AgroGalaxy, 123 Milhas e tantas outras, como a Casas Bahia, que aconteceu na semana passada, com mais de 17 bilhões de reais. Vale lembrar da Braskem que ela confirmou por meio de fato relevante à CVM esse pedido de recuperação extrajudicial, por volta de 54, 55 bilhões de reais. Vale lembrar que os principais credores são BNDES, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander. O BNDES sempre aparece. Mas vamos lembrar rapidinho o DNA petista na Braskem, que ela foi construída sob os escombros da Odebrecht, um conglomerado que financiou campanhas petistas e recebeu contratos bilionários em troca. Tudo comprovado. A refinaria Abreu e Lima, orçada em 2,5 bilhões de dólares, foi entregue por mais de 18 bilhões de dólares. Você pagou, eu paguei, todos nós pagamos. E contaminou toda a cadeia produtiva. A Lava Jato expôs os esquemas, tudo comprovado, dinheiro devolvido. A Novonor, ex-Odebrecht, mudou de nome, entrou em recuperação judicial em 2019. Agora a Braskem, que era seu principal ativo, da Odebrecht, agora a Novonor, que tinha como principal ativo a Braskem, que acabou de pedir recuperação judicial de mais de 50 bilhões. E o ciclo começa a se fechar. Percebe? O cenário ocorre em meio à deterioração das condições de financiamento, maior dificuldade de acesso e crédito e aumento da pressão sobre empresas altamente alavancadas. A Serasa projeta que o cenário de aperto continuará ao longo de 2026 e principalmente 2027, com uma notícia que saiu hoje no menor nível de confiança do empresariado e do consumidor brasileiro. Isso é óbvio, me surpreende que alguns ainda estejam surpresos. Mais de 82 milhões de brasileiros inadimplentes, mais de 50% das famílias endividadas. Pouco mais de metade dos brasileiros não conseguem chegar ao final do mês. Mas a Miriam Leitão fala que não, que é apenas uma sensação. Hipocrisia e pouca responsabilidade, ou nenhuma, com os brasileiros que perderam o seu poder de compra por conta de um governo completamente corrupto que mais uma vez assumiu o Brasil. Um economista, Alexandre Schwartzman, falou o óbvio, o que nós falamos aqui nesse canal há mais de 2 anos. Mas vale lembrar que ele apoiou o Lula em 2022. Ele falou que o modelo se esgotou, que mais de 70% do crescimento entre 2023 e 2026 da economia brasileira veio do consumo. E como foi esse consumo? O governo se endivida para transferir dinheiro para as famílias, e as famílias gastam, e isso puxa o PIB. Obrigado, Alexandre Schwartzman. A gente tem falado isso há 2 anos aqui, mas vocês resolveram apoiar esse governo que sempre fez o mesmo, impulsionar o crescimento através da máquina pública e não por investimentos em produtividade. O PT matou uma geração de brasileiros que hoje dependem exclusivamente do Estado porque não sabem fazer absolutamente nada, que segundo o IBGE, 30% analfabeto funcional. Consequentemente, elas perderam todo o boom de tecnologia e o Brasil ficou parado no tempo. E vocês apoiaram isso em 2022. Mas foi em nome da democracia e agora assistem calados um jantar desses com os presidentes dos principais poderes da República. E por que isso é um ciclo de 20 anos na economia que a gente sempre fala? Eu sou amplo estudioso do processo de ciclo econômico que eu justamente incorporo dentro das carteiras dos meus clientes. Portanto, eu deixo o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente. Não apenas das alocações no Brasil e lá fora, mas do planejamento financeiro. Seus ativos financeiros, não financeiros, acoplados à sua carteira, quanto ela está rendendo acima da inflação, quanto tempo ela vai durar se você fizer determinados resgates, quanto você pode resgatar, enfim, tudo que a gente faz, o QR Code está na tela, eu mesmo entro em contato. E por que o ciclo de 20 anos? Entre o ano 2000 e 2010, um crédito fácil e barato, subsidiado
pelo BNDES, ou seja, você e eu financiando através do endividamento público um crédito barato fornecido pelo BNDES para os amigos do rei, endividando as famílias e as empresas. Mas lá no começo tinha uma ampla margem de gordura, que agora, 20 anos depois, chegou no seu limite, na sua capacidade. Entre 2010 e 2015, a Dilma acelera os subsídios, câmbio apreciado, custo Brasil explode. Entre 2015 e 2019, a recessão, a Lava Jato e recuperações em cascata. Entre 2019 e 2022, o mundo viveu uma pandemia que mascarou os problemas com os estímulos fiscais no mundo todo e manteve juros artificialmente baixos. Entre 2023 e 2026, já no manicômio 3, Lula 3, a Selic atinge 14,75%, agora está em 14%. Crédito caro, empresas alavancadas começam a quebrar. Hoje, 8,7 milhões de CNPJs estão negativados, mais de 1.000 recuperações judiciais. Apenas em 2025, Raizen, Braskem e Casas Bahia, totalizando mais de 150 bilhões de reais apenas nos últimos dias. Portanto, a conta chegou depois de um ciclo maior. Os preços mostram isso. Carregam riscos, mas imensas oportunidades. Não deixe a oportunidade passar. Na próxima crise, você vai falar que justamente na próxima sim, você vai atuar diferente. E aí nos congelamos. Mas calma, vamos seguir aqui. O jantar Lulinha e o que está em jogo e como isso linka com a economia. O caso dos desvios do INSS, no qual o filho mais velho do petista, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, em que ele é investigado e tem tido novas revelações frequentes, quase que diárias, após as quebras de dados telemáticos, que Gilmar tentou interferir. Lembra disso? E conseguiu reverter a quebra do sigilo? Pois é, a coisa agora começou a andar. A lobista Roberta Luxinger teria usado a sua influência no Lulinha para azeitar contratos com o governo federal. E tudo isso também envolve o caso Master, onde André Mendonça é relator desses dois processos de grande repercussão dentro do Supremo. E aí, basicamente, o que a gente vê? A tal da democracia. Em uma democracia funcional, o judiciário seria independente do executivo. O presidente da República não janta na casa de ministros do Supremo para discutir o que fazer com colegas que estão investigando o seu próprio filho. Portanto, o que o jantar do dia 4 revela não é apenas uma reunião política indevida. Revela que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, se encontram sem agenda oficial para coordenar uma ação contra um ministro que está lutando tecnicamente contra a corrupção que você é obrigado a financiar. É a oligarquia com toga. E para concretizar a cereja do bolo do escárnio, a gente vê Dário Durigan, que substituiu Haddad, que nós acreditávamos ser, bom, coloque o adjetivo que você quiser, mas ele parece ser ainda pior do que o Haddad. A conta do Tesouro vai fechar em ordem no ano de 2026, disse o Dário Durigan, te tratando como eterno infantil que não sabe fazer conta de 2 mais 2. Ele disse isso dia 29 de julho. Disse ainda que, abre aspas, que com alguma sorte faremos um superávit. Dário Durigan, obrigado pela piada ou nos tratar como eternos idiotas que vocês acreditam que somos. E infelizmente uma boa parte do Brasil se tornou assim, porque acreditou em quem veio lá de trás e usou dessas pessoas para continuar no poder. Quanta vergonha de um ser humano. E o que nós vemos é basicamente o déficit fiscal acumulado dos últimos 12 meses que atingiu mais de 1,1 trilhão, o pior número da série histórica, superando até mesmo o período da pandemia. Esse é o déficit do Brasil, incluindo a conta de juros. Inclusive, a própria Forbes, que está longe de ser uma revista de direita, falou o seguinte: quando o próprio ministro da Fazenda diz que o medo é legítimo, a conversa deixa de ser sobre o risco e passa a ser sobre medidas que serão tomadas. Quando o ministro assume que essa dívida não é tão perigosa, o que nós vemos é uma curva de juros cada vez maior e o governo tendo que se financiar com taxa de juros acima de IPCA mais 8. Esse é o juro real, o maior juro real do mundo, que sim, traz muitas oportunidades, mas você precisa entender a volatilidade do mesmo, o vencimento de cada um desses títulos, ainda mais porque no ano que vem, 2027, haverá um vencimento de uma dívida de 1,8 trilhão de reais que o governo terá que se financiar. Portanto, riscos e muitas oportunidades. Falemos a respeito. E aqui a gente chega no fio que conecta absolutamente tudo. O Brasil de 2026 é um país onde o judiciário se reúne, em particular, fora da agenda, com o executivo para coordenar a ação contra o único juiz independente que investiga o filho do presidente. E também estava o presidente do Senado, que havia brigado com Lula meses atrás, mas agora deram a mão de novo e nós temos que financiar.
e talvez nos calarmos. As empresas quebram em cascata, reflexo de 20 anos de crédito subsidiado, corporativismo e custo Brasil. Custo esse que impõe juros mais altos, burocracia, dificuldade de empreender, dificuldade de contratar, de mandar embora, falta estrutural de mão de obra por pessoas penduradas em um programa onde tem uma porta de entrada muito grande e uma porta de saída muito pequena e pessoas dependentes do governo. Só que para tudo isso, culminou num processo de endividamento das famílias e da máquina pública. Tudo próximo das máximas históricas. O déficit nominal, como eu falei, bateu mais de 1,1 trilhão nos últimos 12 meses. Um déficit nominal de país em guerra. A nossa guerra é o próprio PT e começou há 20 anos atrás. E um ministro da Fazenda que diz que a conta está em ordem, te chamando de idiota e de inútil. Inclusive, ele chamou economistas para o debate. Eu topei. Duvido que ele responda, porque ele só vai querer chamar a sua própria patota, em que bate palma para qualquer asneira que essa turma pensa e que já foi refutada pelos livros e principalmente pela prática. Enquanto isso, o mercado responde. NTN-B com maior taxa de juros dos últimos 20 anos, Tesouro cancelando o leilão, estrangeiros saindo, a maior fuga de brasileiros pedindo saída fiscal do Brasil, um crescimento de 80% com relação ao ano passado, e por conta dos impostos que não param de crescer e matar a atividade empreendedora e a capacidade de investimentos das empresas. E o Brasil emitindo dívida em yuan, porque não consegue colocar todo o papel doméstico, como eu já fiz um vídeo a respeito disso. Ainda em pequena escala, mas até onde isso pode ir. Portanto, muita atenção com o que virá nos próximos meses. A possibilidade de uma mudança, que o ponto principal agora é tirar o PT daí. Uma mentalidade que fez o Brasil parar nos anos 70, nos anos 80. Muita atenção. Passou do ponto da diversão e do engraçado e entrou no rumo do perigoso. Portanto, não é crise, é esgotamento de um modelo. E os sinais estão todos na mesa. Para quem quiser ver, para quem não quiser, pode ser tarde demais. Seguimos.